Quem achou, diga amém. Amém. Estamos chegando no final, hein, irmãos? Domingo que vem é a última e acabou, hein? Glórias a Deus, mas que bênção que foi, né? Esta série de mensagens está sendo, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que antes de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pode sentar, glorificando a Deus. Queridos, prestem muita atenção nessa noite. Nós estamos entrando em nossa penúltima carta da série de mensagens que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos falando sobre as igrejas da Ásia, as sete igrejas da Ásia, aonde João, na ilha de Patmos, recebe uma revelação do próprio Jesus para as igrejas da Ásia, as sete igrejas que estão nela. Nós chegamos agora, neste momento muito especial, à sexta carta, que parece que aos nossos olhos é uma carta que traz uma alegria ao nós irmos lendo, porque é uma carta onde, aliás, uma das cartas apenas que o próprio Cristo faz elogios e não há críticas, não há nenhuma exortação para o povo da igreja de Filadélfia. Para nós entendermos esta igreja, Filadélfia não era uma grande cidade, era uma cidade pequena, era uma igreja pequena, mas era uma igreja que era fiel, guardava a palavra de Cristo, e ela suportava as oposições do mundo, e suportava também as tendências malignas que tinham entrado em outras igrejas. Era uma igreja, irmãos, que permanecia fiel, diga fiel. Esta igreja tinha esta marca, esta igreja tinha esse histórico. E é interessante nós olharmos para ela e observar que, desde o início, o Senhor está motivado em falar com toda a igreja, trazendo um bálsamo pelas perseguições que essa igreja estava vivendo. Note que no princípio da carta, no versículo de número 7, se você conseguir ler comigo, o Senhor vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Então ele está falando com o anjo da igreja, com o pastor da igreja e com toda a igreja, deixando um recado. Qual é o recado, pastor? O primeiro recado que o Senhor aparece dizendo, ele aparece dizendo assim: isto diz o que é santo. A primeira mensagem de Cristo para a igreja de Filadélfia é: eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Esta é a primeira coisa em que Cristo quer falar com a igreja. Diga para a igreja de Filadélfia que eu sou santo. E a segunda coisa que ele diz no versículo de número 7 é que eu sou verdadeiro. Que o nosso Deus não é um Deus de mentira, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que não trabalha com fatos mentirosos. O nosso Deus é um Deus que trabalha com a verdade, com a mensagem. Ele aparece dizendo para a igreja, dizendo assim: olha, a primeira coisa que eu preciso dizer para a igreja é que vocês saibam que quem está falando com vocês
é santo e é verdadeiro. E aí, irmãos, eu acho tão interessante que aí o texto vai aparecer algo muito específico dentro da igreja de Filadélfia, que ele vai dizer assim: é o que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Queridos, eu por muitas vezes na minha caminhada, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal até, eu vivenciei momentos, eu não sei se você também vivenciou, mas eu já vivenciei momentos em que eu fiquei muito triste. Eu esperava que aquilo que eu estava desejoso acontecesse, mas ele não aconteceu. E pior do que ficar triste com isso, é quando a gente deseja algo que acontecesse e não acontece, orando a Deus, clamando a Deus, intensificando a nossa vida com Deus e querendo que aquilo aconteça. E aí, irmãos, eu olho para esse texto e ele vai dizer claramente para nós, o próprio Deus vai dizer: olha, nós precisamos entender o momento das tendências das coisas. Como assim, pastor? Tem muita gente que está vivendo triste, assim diz o Senhor, que precisa se alegrar. Por quê, pastor? Porque muita porta que você escolheu, eu fechei, e fechei, e se você tivesse entrado, nem aqui você estava. Já devia ter dado glória a Deus por isso? Não, você já devia. Tem muita gente que está aqui e está feliz, e está alegre. Eu entrei por uma porta, pastor, este emprego está maravilhoso. Devia estar chorando, porque este emprego vai tirar você da presença do Senhor, vai afastar você da tua família, da tua casa. Portas que Deus não abriu e você entrou, porta que Deus fechou e Ele fechou porque ninguém mais conseguiu abrir. O nosso Deus é maravilhoso. Eu olho para trás da minha caminhada e começo a olhar e a perceber, irmãos, quantos lugares nós fomos guardados por Deus, de caminhos que nós desejamos entrar, mas não entramos, que nós nos entristecemos, mas depois vibramos, porque este caminho não era para ti, esse caminho aí era o caminho de morte, era o caminho ruim, e Deus está dizendo: por isso que nesta noite eu preciso avisar a igreja que tem portas que eu estou fechando, que eu mesmo fechei e ninguém vai abrir. Sabe por quê? Porque se eu abrir agora eu te perco, se eu abrir agora você vai embora, se eu abrir agora você não volta, se eu abrir... Tem muita gente que já veio aqui, irmãos, quanta gente já sentou frente nessa cadeira, gente que orou, gente que clamou, gente que pediu, e Deus concebeu, mas não voltou mais para agradecer, não voltou mais para louvar, não voltou mais para engrandecer o nome dele. Por isso que nesta noite, querido, fique feliz. Sabe por quê? Porque Deus tem uma porta certa para você entrar. Quem pode adorar a Ele por isso? Deus tem uma porta certa para você entrar. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele vai dizer: olha, eu tenho a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele vai dizer no versículo de número 8 e vai começar a falar com a igreja. A primeira coisa que eu percebo que esta porta, ela tem um endereço certo. Diga, um endereço certo. Queridos, porque não adianta nós queremos plantar, não adianta nós queremos passar por portas que nós não plantamos caminho. Irmãos, eu digo sempre: quem semeia, colhe. Nós acabamos de falar agora, antes de abrir uma porta, ele vai dizer: eu sei das tuas obras, eu sei das tuas obras. Perceba o que o texto vai dizer: eu conheço as tuas obras. Deus está aqui, e não adianta a gente mentir, irmãos, não adianta a gente disfarçar, porque Ele conhece as nossas obras. Isso te alegra ou te preocupa nesta noite? Isso deixa o seu coração agitado ou deixa o seu coração preocupado? Ele vai dizer: eu conheço a tua obra, e por isso eis que diante de ti pus uma porta aberta. Glória a Deus, igreja. Porque nós precisamos, queridos, nesses últimos tempos, entender qual é o caminho que nós precisamos entrar. E você vai entender já isso agora. Eu vou já para a mensagem, mas eu quero te preparar. Porque esta obra, este obrar,
esse continuar. A igreja aqui de Filadélfia é uma igreja que está passando batalhas, porque a sinagoga de Satanás, algumas pessoas que mentem estão introduzidos dentro dela. Nós vamos falar disso, mas olhe para cá porque isso é sério. Ele está dizendo: olha, eu vou abrir um caminho novo, eu vou fazer uma coisa nova. Sabe por quê? Porque você tem insistido em continuar na minha presença, porque você tem insistido em continuar me adorando, mesmo quando as lutas são adversas, mesmo quando o caminho parece fechado, você continua me adorando. Essas obras, elas vêm representando assim. Perceba que ele vai dizer: eis que sei as tuas obras, e que diante de ti, ou seja, não sei se você entendeu esse texto como eu entendi, ele está dizendo que diante de ti, não é atrás de mim, ou seja, eu estou caminhando no caminho certo, é diante de mim, ou seja, eu estou caminhando, eu continuo caminhando, eu continuo não parando, eu continuo acreditando, eu continuo seguindo. E aí, pastor, o que acontece? Diante de ti a porta vai se abrir. Continue batalhando, continue prosperando, continue louvando, continue adorando. Pastor, nesta noite só Deus sabe como está o meu coração. Queridos, Deus não vai abrir a porta atrás de você, Deus não vai abrir a porta para quem retrocede. Deus tem porta aberta para quem segue adiante. Quem segue adiante aqui, deixa eu ver. Glória a Deus. E aí às vezes eu fico preocupado, queridos, quando as pessoas, elas reconhecem portas que já se passaram por elas. Coloque para mim, por favor, aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos, às vezes nós vamos caminhando e as adversidades vêm. Vem ou não vem, igreja? Vem ou não vem? Olha só, amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de serdes praticantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem também. Pastor, o que é isso? Queridos, nós começamos a caminhada e as coisas começam a apertar, elas começam a ficar difíceis, elas começam a ficar tortuosas. E sabe o que a gente faz? A gente olha para as portas de trás, a gente olha para o passado, a gente olha para as coisas que já se foram. E muitos que estão aqui, irmãos, já não estão mais. Muitos que estavam adorando não adoram mais. Eles preferem olhar para trás. E o apóstolo Paulo vai dar uma grande novidade, uma grande bênção de Éfeso para nós, dizendo: se tem uma coisa que eu faço, eu não penso que eu tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Querido, levanta esta cabeça, tem um caminho longo para você. Erga essa cabeça, você vai adiante. Levanta a cabeça, meu filho. Para de olhar para trás. Perceba, irmãos, que o texto, volta para mim um versículo, por favor. Olha só. Não estranhe a ardente prova, ou seja, vocês serão provados. Querido, você vai ser provado. Você vai ser provado no trabalho. Às vezes um parente, Deus pode recolher. Ai, pastor, misericórdia. Pode, porque Ele é Deus. E eu estou te preparando para ser um crente maduro, não para ser um crente café com leite, irmãos. Sabe por quê? Porque se cai um pouquinho do copo, ele já derrama. Não aprendeu a batalhar, não aprendeu a conquistar, e também não aprendeu a perder, porque vai existir dias que você vai perder, vai ter dias que você vai levantar e vai perder. Existem dias que a gente levanta, a gente perde, irmãos. Nem todo dia a gente ganha. Esse evangelho que a gente ganha sempre é mentiroso. Eu não sei quem contou para você isso, e é por isso que muitas pessoas, quando elas passam a provação do evangelho, elas olham para trás, elas
eu tremo, a minha carne, quando eu fui ver, eu sei do que você está dizendo, sabe, porque eu fui usuário de crack. Eu punha a pedra no lado e fumava. Eu pegava minha mãe pelo pescoço. Eu conheço, eu sei. Só que tem um versículo que me ajudou. Qual é? Ainda você não resiste até o sangue. Aleluia. Você não resiste até o sangue. Sabe por quê? Dá uma balançada e cair, pastor. Não caiu nada. Resista até o sangue. Resista antes de pecar. Resista, chora, ajoelha, clama. Deus vai te ajudar, querido. Não resista de uma forma simples. Resista até o sangue. O que eles estavam querendo dizer, pastor? Resista até você sangrar. Hoje em dia, irmãos, nós passamos uma luta, qualquer luta. Ai, pastor, eu não aguentei. Você não aguentou ou você cedeu? Porque nós temos cedido para o mundo. Queridos, olha esta carta, irmão, mas ainda não é. Nós vamos chegar aqui na mensagem agora. Olha só que coisa interessante que essa carta vai falar conosco. Parece que nós vamos. É só elogio. Parece que, pastor, por que o senhor parou no versículo 8 aqui? Pode continuar, tem muita coisa. Aqui tem mestre, tem coisa gloriosa, porque aqui só basta. Basta porque aqui é o que a igreja recebeu. Olha só, Apocalipse 3, versículo de número 8, para você dar glória a Deus misturado com aleluia nessa noite, queridos. Olha só, eu conheço e coloquei uma porta diante de ti, mas esta é a grande diferença que Deus faz, pastor Cristiano, na nossa vida. Sabe qual é? Eis que pus diante de ti, mas não uma porta. Ele põe uma porta destravada, porque o texto diz: eu ponho uma porta aberta. Você não vai fazer força nenhuma. Quando é na minha presença, eu boto, você entra, você passa e não faz força nenhuma. Você só precisa continuar seguindo na minha presença. A porta já está aberta. Já isso. Eu estou sentindo Deus. Deixa eu liberar essa palavra para você nessa noite. Já existe uma porta aberta para você. Quem recebe? Quem recebe? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já tem uma porta aberta. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quantos foram abençoados aqui que nunca falaram? Esses dias, Washington, Deus, o Tom contou para mim um testemunho que você recebeu, que veio desse altar. E depois nós queremos te ouvir. Se você não puder contar, eu conto. Mas um negócio travado, que Deus falou aqui, que ia destravar no altar, ele pegou, chegou no outro dia, liberou. Glória a Deus, meu céu. A irmã Margaret, com a irmã Valdeci, calça travada. No outro dia, liberou. Glória a Deus. Calças, olha só, irmãos, as coisas que Deus faz. Qual é, pastor? A porta, querido, que Deus prepara para você passar. E existem pessoas que estão aqui nesta noite sentadas, olhando para mim, queridos, que você estava até sem direção, estava até sem rumo, não sabia nem o que é que você ia fazer. Ah, pastor, será que eu largo desse emprego? Será que eu largo do marido? Será que eu largo do casamento? Será que eu largo? Queridos, larga você a mão de reclamar, isso sim. Levanta a tua mão de adorador. E sabe o que você vai fazer? Confia, segue adiante. Tem uma porta que Deus vai abrir para você passar em nome de Jesus. Mas nós vamos entender o que é a porta. Porque o texto vai dizer assim: e diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. A primeira lição que eu quero te dar aqui é que para com essa coisa gospel, irmãos, que a gente tem de achar, irmãos, que a pessoa, pastor, eu não conto para ninguém, sabe por quê? Vai orar. Sabe o que eu vi? Eu não gosto de contar nada para ninguém. Porque José contou o sonho, e daí que ele contou o sonho? Foi governador ou não foi? E aí? Porque o que ele abre, o
diabo não fecha, Tranca-Rua não fecha, Jucaveira não fecha, Pombagira não fecha, Zé Mulambo não fecha, demônio não fecha o que ele tem para ti, igreja. O diabo não rouba. Você acredita nisso? Pega a tua bênção, olha para teu futuro, olha para tua faculdade, mira teus projetos, mira teu ministério. Para de pensar que estão te, pastor, estão levantando para mim uma grande macumba. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não há feitiçaria, não há macumbação, não há inferno, não há demônio, não há nada contra Israel, não vale encantamento, não vale. Não vale. Pastor, fizeram uma macumba para mim, eu estou ruim. Sinal que você não está bom. Porque quem é crente? Quem é crente passa orando, passa adorando, passa glorificando. Queridos, que Deus é o Deus que você serve, que pede para macumba. Para com isso. Aleluia. O diabo nunca é adversário de Deus. Na Bíblia está escrito, e o diabo o vosso adversário. Sabe por quê? Porque Deus não tem adversário. Ele não tem adversário, irmãos. Deus não tem. Pastor, nossa, eu fico pensando, sabe? É uma coisa ruim do maligno está te chamando a ir adiante. Você que tem enfrentado provações, você que tem enfrentado provas. Olha, irmão, estou sentindo Deus aqui na igreja, irmãos. Você que tem enfrentado lutas, provas por cima e por baixo. E deixa eu falar também com quem não tem. Se preocupe, irmão, se preocupe. Porque ministério é isso, é ardentes provações. Uma hora é isso, uma hora a gente vai buscar o filho, cai no braço, quebra. Uma hora o irmão que se levanta, uma hora que Deus salva, o irmão não está satisfeito, uma hora que não está bom som, uma hora que não é bom pastor, uma hora que é bom passado. Querido, pelo amor de Deus, quando que é bom para você? Sabe quando? Nenhum momento. Por quê? Porque você precisa chegar-vos a Deus e Ele se achegará a você. Nós vamos encostar no homem. Está faltando encostar, irmãos. Está faltando, queridos, está faltando isso. Olha só para você glorificar. Olha isso. E ninguém pode fechar, porque eu coloquei uma porta. Ela está aberta. E ninguém pode fechar. Não. Olha para cá. Diga ninguém. Pode fechar? Diga ninguém. Não está fraco ninguém. Pode fechar. Ele abriu. Ninguém fecha. Agora preste atenção nisso, porque tendo pouca força. Como é que essa porta abriu, pastor? Ela abriu porque eu tinha muita força? Ela abriu porque eu sou bom? Ela abriu porque eu sou forte? Não, ela abriu porque você é perseverante. Aleluia. O evangelho não é para quem é forte, anote isso. O evangelho é para quem é perseverante. Não existe ninguém forte aqui, irmãos. Está tudo nivelado. Porque, pastor, não existe ninguém maior que o outro. Que não existe, irmãos. O evangelho é para quem vai adiante, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo parando, mesmo quase desistindo. Ele está aqui adorando a Deus e dizendo: eu vou prosseguir. Pastor, eu não tenho força para continuar, mas continua. Eu não tenho força para lutar, mas continua. E Deus abriu esta porta porque você tem pouca força. Pouca força. Vá para cá agora, porque duas coisas acontecem aqui. Diga: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dá para entender que essa força não é espiritual, gente. Não é. E se guarda a palavra, se não nega o nome. Aqui não está falando de espiritualidade, aqui está falando de tamanho. A igreja é pequena. Esta porta que Deus vai abrir para a igreja de Filadélfia é a porta da salvação.
cidade agora. Deus está, olha para você entender. Essa mensagem que é para a nossa igreja, viu, irmãos? Aleluia. Quem crê? Ele está dizendo, é uma igreja pequena, mas eu vou abrir as portas desta cidade para esta igreja. É uma igreja pequena, mas eu vou abrir uma porta que ninguém pode fechar. E quem estava fechando essa porta? A sinagoga de Satanás, que é no próximo versículo, estava fechando essa porta. E eis que farei da sinagoga de Satanás os que dizem não são, mas mentem. Ele está dizendo, vocês estão com problemas de evangelizar, porque quando esta igreja ela sai para evangelizar, o inimigo se levanta dentro dela. Quando esta igreja vai para crescer, o inimigo levanta-se dentro dela. Mas eu quero dar uma palavra de Deus para esta igreja: ninguém vai resistir o poder do Espírito Santo que será derramado aqui dentro. Pode levantar qualquer mulher, pode levantar qualquer homem, o Deus Todo-Poderoso se encarrega desta. Quem acredita, ouve a Deus. Ninguém para o projeto de Deus. Ninguém para. Eu lembro de uma história, irmãos, muito interessante. O pastor havia ministrado uma palavra, irmãos, num campo de futebol. E naquela noite estava tendo rodeio na cidade. E as pessoas perturbaram, porque a palavra estava ganhando almas. Então o prefeito da cidade, lá da nossa região, foi lá, subiu no palco e puxou o cabo de força. O pastor da igreja disse: oxe, eu sou autoridade nessa cidade. Na madrugada, irmãos, a barra de direção do carro estourou. Ele, o vice-prefeito e mais 2 vereadores. O carro foi cortado no meio. Todas as coisas que estavam no carro ficaram intactas, somente o corpo. Pastor, o que é isso? Não tem quem se oponha àquilo que Deus colocou para vencer. Não tem quem se oponha à palavra de Cristo. Não tem quem tente parar o que Deus começou fazendo. Não há quem pare a obra do Senhor. Eu quero dizer para a sua vida, não é para você ficar com medo, não é para você se alegrar, porque esta porta que Deus abriu, se Deus decidiu levantar esta igreja, se Deus decidiu que é o tempo desta igreja, não tem demônio que vai parar esta igreja. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, queridos, nós precisamos entender o que é porta, porque esta porta aqui, e existem portas que Deus abriu, elas estão abertas. Tem gente vivendo somente da oração da mulher, e tem homens também e mulheres vivendo somente da oração dos homens. Tem jovens vivendo da oração da semana passada, só na misericórdia, só na casquinha, só na graça. Eu quero dizer uma palavra poderosa para você. Atos capítulo de número 16, versículo de número 25, é uma história muito conhecida de todos nós. A Bíblia vai contar a história de 2 pessoas aqui, 2 pessoas, Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles, perto da meia-noite, olha lá, e perto da meia-noite, eles estavam presos, amarrados, a cadeia estava trancada, e a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estão indo aonde? Eles estão indo aonde? Aonde eles estão indo, igreja? Aonde? E cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E aí, irmãos, e de repente sobreveio um grande terremoto. Quando sobreveio, igreja? Você está preparado? Está preparado ou não? Está preparado para hoje? Está preparado para receber uma porta aberta hoje? Você está preparado? Eu vou repetir, tem gente que não está nem na
De quantos? Olha o que é entrar pela porta, irmãos. E acordando o carcereiro e vendo as abertas as portas da prisão, tirou a espada e foi se matar. A hora que ele viu que eles adoraram, que a cadeia se mexeu, que as portas se abriram, ele pegou a espada e falou: é meu fim, eu vou tirar a minha vida, porque os presos fugiram. E no versículo de número 28, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. A porta se abriu, mas eu não passei. Sabe por quê? Porque tem propósito, e eu não posso sair do lugar, mesmo Deus abrindo a porta, sem concluir aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não posso ir embora sem que eu termine o projeto que Deus colocou na minha mão. Para de fugir, para de sair pela porta, para de fugir do Evangelho. Chegou a hora de você entrar pela porta. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Para de correr, para de buscar outro caminho. Você não está vendo que as coisas estão mudando? Você não está vendo que as almas estão clamando? Você não está vendo que as pessoas estão chamando a sua atenção? Está vendo? Não? Então deixa eu mostrar para você, pastor, mesmo assim. Eu não entendi. E aí, versículo de número 29. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E o versículo diz: e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Quem tirou para fora foi o inimigo, quem colocou ele para fora foi o inimigo, que agora tem a possibilidade de se converter. E aí ele fala: o que eu faço? Aí o que ele faz, irmãos? Esta é a porta que Jesus espera de você. Você que ficou contente, né? Porque eu sei que a mensagem caiu do seu semblantinho. A hora que você falou assim: é porta de casa, é porta chave de automóvel. Deus tem a porta, você pegou. Nossa, pegou, mas essa porta aqui é de salvação. Isso aqui é o valor do Evangelho verdadeiro. É para você parar de ser uma pessoa aqui dentro, outra pessoa lá fora, porque Jesus te assiste e conhece a tua obra. É para você parar de ser fofoqueiro, de ser mentiroso, de ser uma pessoa que engana as pessoas, que engana o próximo, que vai entrando pelas portas para satisfazer o seu ego e a sua vontade. É para você parar de ser pessoa mesquinha, querendo que o mundo, a igreja, as pessoas girem em torno de você mesmo. Jesus está falando, o que eu estou falando aqui é de porta aberta, de mudança de conduta, de mudança de caráter, de transformação genuína. Eu sei que você pode ir lá no YouTube, roda essa mensagem que você vai ouvir. Mas você não pode aberta, você não pode. Não, irmãos, não. Isso é patifaria. A porta aberta para mim é a porta do céu, porque se ela fechar para mim, acabou. Você pode ter bens, você pode ter namorado bonito, você pode ter casa boa, indo ir para o inferno não resolve nada. Você pode ter vida do que for, irmão, você pode comer do melhor. Se você não estiver com a porta do céu aberta sobre a sua vida, nada mais importa, queridos. Nada mais, não importa nem eu estar aqui. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você escolheu congregar aqui, quem dá conta da tua vida para Deus sou eu. Sou eu. Então antes que você me julgue de exagerado, você não vai sentar no trono de Deus para dar conta de nada. Então não fale nada, feche a sua boca e seja um cristão. Por isso que nós precisamos olhar para esse texto rico. A porta abriu, Paulo poderia ter dito: Silas, bora, partiu, orando. Não é assim que a igreja prega? Não é assim que as igrejas pregam? E Silas e Paulo oravam, e o cárcere moveu, Fred, e eles saíram. A igreja, glória a Deus. E é assim que as igrejas pregam, Wesley. Continue adorando, porque a porta vai se abrir. Não. Continue adorando, sabe por quê? Porque o grande sinal da manifestação de Deus é você ficando no lugar da prisão por amor a alguém.
Quantas pessoas passavam aqui? Pessoas que ministraram a palavra, pessoas que foram de Deus. Sabe o que elas falaram para mim? Pastor, Deus me deu outra visão. Mas me deu outra visão? É, pastor, Deus me deu outra visão. Eu vou ser bênção em outro lugar. E por que não é aqui? Pastor, sabe o que aconteceu? Pastor, acabou o meu tempo aqui. Deus me mandou para outro lugar. 99,9% dessas coisas, sabe o que são? Sabe o que são? Ego, ferido. Pessoas que foram espremidas e não aguentaram a presença de Jeová. Porque estar aqui, irmãos, é isso. Você ser crente verdadeiro. Sabe por que você vai acordar amanhã alegre? Sabe por que você vai acordar feliz amanhã? Sabe por que você vai trabalhar amanhã? Não é porque você tem um emprego bom, Cris. Não é porque nós temos um emprego bom. Sabe por que você vai trabalhar amanhã? Não é porque você tem filhos lindos. Não é porque você tem uma esposa maravilhosa como eu tenho. Não é porque você tem coisas boas na sua vida. Não é, irmãos. Isso é uma pitada. Você vai trabalhar amanhã contente. Eu imagino porque você é do céu. Você não é da terra. Porque se você morrer, o céu te recebe na mesma hora. Está salvo ou não está? Está salvo ou não está? Está salvo ou não está salvo? Aleluia. Essa mensagem ela começa assim, irmãos. E ela acaba do mesmo jeito. Sabe onde ela acaba? Quando Jesus vai falar com João, ele disse: João, sobe aqui. Eu vou te mostrar algumas coisas. Sabe onde está João? Diga onde? Diga onde? João está na ilha de Patmos. Segundo os historiadores, ele vai ser jogado no caldeirão. E sabe o que ele vai ver? O céu. Glória. Aleluia. Agora adianta ter porta aberta para o inferno. Sabe onde João está indo? Céu. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Pastor, essa igreja ganha. Eu preciso encerrar aqui. Terminar. Preciso encerrar. Esta igreja ela ganha uma palavra que eu acho maravilhosa. No versículo 8, leia lá, diz assim: eu sei as tuas obras e que antes de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pessoas que continuam passando pela porta e continuam a mesma pessoa. Pessoas que atravessam a porta, elas continuam a mesma pessoa quando a porta estava fechada. Pessoas que são as mesmas pessoas, mesmo se Deus abençoar, se Deus abrir uma porta de salvação, se Deus mudar a sua família, porque Deus ele também abençoa. Quem acredita? Deus abençoa também, queridos. Ele abençoa. Quem acredita, diga amém. Ele abençoa. Mas nós falamos aqui na mensagem passada, alguém se lembra? Deus não quer perder você. É ruim quando Deus te dá algo e esse algo ganha você de Jesus. É ruim quando você recebe uma vitória e essa vitória tira você do céu. E pastor, como é que eu faço para reconhecer que sou do céu? Alguém lembra que nós falamos aqui no culto passado? Como é que eu faço para saber se eu estou indo para o céu? Veja as suas atitudes. Veja se quando você vai para o culto, lembra o que eu disse? Você pega a Bíblia. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não tem expectativa para o próximo culto, se você não gosta de vir orar, se você não gosta de orar na sua casa, irmãos, eu não entendo crente que se converteu que não gosta de orar. Gostar de ficar é uma coisa, irmãos, porque tem dia que a gente vai arrastado nisso, isso é normal. Mas não ora nunca. Ele vive, não, Deus vai me abençoar, quer ver? Deus vai, parece que Jesus é guru. Crente, irmãos, que ainda vive na revista do horóscopo. Deixa eu ver a Tititi, a contigo. Crente que olha lá, deixa eu ver, eu sou touro. Sabe que você é leão, por quê? Porque, aí, leonina, é assim mesmo, é coisa de leonina.
embaixo da cor. Hoje, ó, leão, cor da semana, azul. Daí ele põe azul. E cuidado, vai passar um grande amor sobre ele. Daí passa alguém e fica jogando graça, achando que a revista vai trazer o grande amor da vida dele. Queridos, tem crente dentro da igreja escolhendo gente errada. E você está achando que uma revista vai dar o pretendente para você. Nós precisamos, irmãos, realmente olhar para esse texto e nos observar. Eu quero terminar aqui. Aqui. A porta está aberta. A porta da salvação está aberta. A porta da graça nunca fechou para ninguém. Glória a Deus. Eu sei que deu uma puxada. Ô pastor, eu achei que ia vir um negocinho. Nossa, eu estava até com a mão aqui para pegar aqui. Uma vez nós fizemos uma manifestação, irmãos. Olha, você vê às vezes a pobreza que a pessoa tem no espírito. E nós fizemos uma manifestação. Acredite se você quiser, pastor, eu não acredito nessas coisas, amém. É sobrenatural, não é natural mesmo. Quem é natural não entende as coisas. E aí deu uma explosão no culto. Aí, irmãos, acenderam a luz, mas cheio de pó de ouro, assim, derramado no chão. Daí tinha o irmão, eu veio assim, terra. Terra. Perceba quando você está no jogo do Corinthians, jogo do São Paulo, jogo do Santos, você está na frente e aqui na igreja. Deus está falando, está mexendo. Eu fiquei vendo meu vizinho, irmãos. Meu vizinho, às vezes ele fica lá no fundo da casa, coloca um som, aí toca um funk, aí a mulher já grita: você está fazendo para me provocar, né, seu filho? Já quebra pau, quebra as coisas, quebra. Sabe por quê? Ele escolheu, viu um gostinho e colocou, sabe por quê? Por causa do gostinho. Aí pega a beleza, põe tudo dentro de um saco só. É a minha benção, põe nas costas, depois carrega. Irmão, já por 2 vezes quase chamei a polícia. Os dois se pegam assim dentro. Agora, vai lá, pastor. Eu falei, não, às vezes a pessoa tem que passar. Sabe por quê? Porque escolha está aí, irmãos. Escolhe quem quer. Deus não dá casamento para ninguém. A gente ora, a gente escolhe. E aí eu fico olhando, irmãos, estas coisas. Eu quero encerrar assim, fica de pé nessa noite. Tem uma porta aberta aqui para todos nós. Mas é que a gente vai passando, Bia, dia após dia, a gente vai passando dia após dia, Vitão. Todos os dias a gente vai passando. E sabe o que a gente esquece? Sabe o que a gente esquece, igreja? A gente esquece a salvação. Eu sei que você tem um monte de problema na sua casa, às vezes você tem problema financeiro, um monte de coisa te assola. Às vezes você fala assim, pastor, problema financeiro o senhor não tem, mas às vezes você tem, eu tenho uma coisa que você não tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes no seu caminho, eu quero terminar assim esse culto hoje, você refletir. Às vezes diante do caminho, nós se perdemos com algumas coisas. E eu percebo que Cristo não quer que a igreja de Filadélfia se perca. É na porta errada. E se você, por sinal, nessa noite estava indo para uma porta indesejável, chega de viver da oração dos outros. Vai lá e senta na presença do Senhor. Senta, põe uma música e abre a Bíblia, senta. Pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo ou você não tem prioridade? Deixa eu só perguntar para você que não tem orado. Te falta tempo ou prioridade? Volta hoje. Porque às vezes o nosso pezinho já estava assim, ó, da porta. Às vezes você estava quase, ó. Eu lembro de um irmão que estava lá na igreja, eu conversava com ele e falava assim, irmão, você está faltando muito, hein? Ô pastor, eu sei, o senhor é bondoso, né? Ele falava assim, pastor, o senhor cuida, né? Tá tudo bem, viu? Só faltei quinta, lá é sexta, só faltei sexta. Aí daqui a pouco, domingo sim, domingo não, daí eu fui lá. Ô fulano, ô pastor, pode ficar em paz. Ô louco, ô pastor, não, família veio de fora, tá tudo, tá tudo sob controle. Terça-feira eu estou na oração, pode marcar meu nome, então. Falei, bom, chegou terça-feira, nada do irmão, sexta-feira, nada do irmão, domingo, nada do irmão. Me dá mensagem de texto, irmão, Eva, pastor, não precisa vir, pelo amor de Deus.
agora você entra lá. Não adianta, porque Deus não vai salvar ninguém que não deseja ser salvo. Salvação é um desejo que tem que arder no seu coração, queridos. Você pode trazer qualquer um aqui. O pessoal pode brincar que é crente, pode continuar, queridos. No último dia, diante do nosso Deus, a gente vai saber muitas verdades. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você estava